Olá, estamos na quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje o Evangelho é de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Na liturgia de hoje, Deus nos dá a oportunidade e capacidade de entender seus sinais, seus mistérios e sua presença entre nós, e aponta os caminhos, mas nem sempre entendemos ou queremos entender estes sinais e estes caminhos. São muitas as vezes que nos deixamos levar por outras coisas, por outros caminhos. Preferimos andar por caminhos errantes, que escolhemos seguir e trilhar, por nossa própria conta e vontade, antes que seguir o caminho certo que o Senhor nos indica. Nós deixamos as fontes de água viva que Deus nos oferece para cavar, muitas vezes, poços sem água, rachado, e tomar águas salobres de nossas próprias escolhas. Pensemos nisso. Hoje a liturgia vem nos questionar sobre isso, vem nos mostrar que nem sempre nós fazemos ou escolhemos a vontade de Deus para a nossa vida. E você já pensou nisso? As suas escolhas têm sido as escolhas que Deus fez para você? Hoje, no Evangelho, Jesus explica a seus discípulos por que fala em parábolas para as multidões. Pois a parábola é um recurso de linguagem que facilita o entendimento daqueles que têm dificuldade de entender. Já os discípulos não precisam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Jesus apenas explica de maneira mais esmiuçada esses mistérios para que os discípulos possam passar de geração em geração esses ensinamentos. Desse modo, os discípulos não precisam desses recursos para entender os mistérios. O povo simples, sim. A multidão precisa desses recursos porque o seu coração se tornou insensível de Jesus. Eram tantos os sofrimentos que o povo passava na sua época que eles tinham dificuldades de entender, por exemplo, a mensagem de Jesus, porque eles não estavam acostumados com alguém que falasse de libertação ou que libertasse de maneira concreta de tantos males e doenças. Isso assustava. Eles estavam com o coração fechado por sofrerem tanto. Já os discípulos, por estarem mais próximos de Jesus, não tinham dificuldade de entender, por estarem caminhando sempre com Jesus. Os discípulos são bem-aventurados porque tiveram a graça de poder estar com Jesus, ver, ouvir e assimilar tudo o que ele ensinava. Quantos são os que queriam ter esta oportunidade e não tiveram? Diz Jesus para seus discípulos, Jesus afirma isso. Muitos gostariam de ter as mesmas oportunidades que vocês estão tendo e não tiveram. Quantos de nós hoje temos a oportunidade, por exemplo, de ouvir a palavra de Deus, de assimilá-la em nosso coração, mas não damos a devida importância a isso? Hoje, nesse tempo que estamos vivendo, talvez estejamos aprendendo a dar valor àquilo que nós tínhamos tão facilmente. Quantas vezes nós fomos à missa e a homilia, a pregação da palavra, o ensino foi deixado de lado, muitas vezes ficamos no celular distraídos e não aproveitamos. E hoje, nem estar na igreja ouvindo a pregação, a homilia, nós podemos, pelo menos de maneira presente, de maneira corporal, concreta. Então peçamos, meus irmãos, a graça de estar sempre atento e perceber as manifestações que Deus faz em nós, para que nossa vida caminhe conforme Deus quer. Assim nós seremos mais felizes, nosso viver será mais tranquilo.
Que Deus nos abençoe, que aprendamos a dar valor aos ensinamentos e à palavra do Senhor. Deus te abençoe, um santo dia para você.